Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia e vamos juntos. Atos 17 começa. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então ele vai primeiro para os judeus, pega todas as profecias, pega o Velho Testamento e ele vai explicar exatamente o que tinha acabado de acontecer. E ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, aqueles que não estavam aceitando aquilo, aqueles que não queriam mudar a sua religiosidade. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, ou Jasson, não sei como é que fala, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram a Jason e alguns outros irmãos que, diante dos oficiais da cidade, gritavam: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Então, aquele que tinha recebido Paulo agora virou culpado de toda a situação, né? Todos eles, então, agindo contra os decretos de César, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Olha a volta que eles já deram na história, né? Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam dele e dos outros a fiança que estipularam e o soltaram. Por que Paulo e Silas não foram pegos aqui? Porque provavelmente eles estavam num lugar seguro. E aqueles que o recebeu foi quem foi levado para ser julgado. Mas por uma fiança ele foi liberto. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tessalônica não era mais um lugar seguro, então mandaram ele para outro lugar. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, então eles fizeram exatamente aquilo que eles estavam acostumados. Iam primeiro aos judeus, aqueles que já conheciam a história, para daí explicar sobre o que tinha acontecido. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E esse é um aprendizado que a gente tem que ter até hoje. Se alguém te contar alguma coisa e disser que está na Bíblia, você tem que conferir. Você tem que ir lá ver se aquele ensinamento é real. É muito fácil você pegar um texto do meio de uma história e criar uma teologia, uma regra, sem entender o que está acontecendo em volta. Então, nós devemos ser cuidadosos ao examinar aquilo que nos está sendo ensinado. Aprendeu alguma coisa diferente? Abre a Bíblia, vai conferir se está ali mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Então, tira Paulo daqui, porque eles estão buscando Paulo, né? Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Por que eles permaneceram? Porque ali era uma igreja nova, precisava de ensinamento. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Talvez eles não cabiam no meio que eles levaram Paulo até outro lugar? Talvez também. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus.
bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, e onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei ali até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Isso é lindo, né? De um só, ele fez todos os povos para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que o homem o buscasse e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus vivemos, movemos e existimos. Que a gente não se esqueça que nós não podemos existir sem Deus. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouvimos sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Atos 17 nos contou um pouquinho sobre Tessalônica, sobre Bereia e sobre Atenas. E que a gente possa pensar como temos agido. Nós temos criado tumulto como os judeus, temos entendido como os que em Atenas que nós movemos e existimos só por causa de Deus. Temos sido como os bereanos que estudamos a palavra de Deus cuidadosamente. A leitura de Atos 17 termina aqui, mas Deus tem muito mais para falar contigo. Leia novamente, medite nesse trecho, ore, faça o devocional que vamos deixar na descrição desse vídeo, e que você possa cada dia entender um pouco mais da palavra de Deus, porque Ele tem uma mensagem para você. Até a próxima!